Mateus capítulo 4 foi a palavra que o Senhor falou ao meu coração para ministrar. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e o mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Pai, eu oro em nome de Jesus para que o Senhor fale em cada coração conforme a tua perfeita vontade nessa noite, em nome de Jesus. Quero ministrar aos irmãos nessa noite, e essa palavra, essa mensagem intitula-se Aprendendo com a Tentação de Jesus. Amém? Aprendendo com a tentação de Jesus. O que nós podemos aprender, irmãos, com a tentação de Jesus? Muitas coisas verdadeiramente. Mas hoje aqui eu quero trazer alguns detalhes que o Espírito Santo me fala e me falar no decorrer da mensagem ao coração. Porque a palavra de Deus ela é muito profunda e nós muitas vezes deixamos passar desapercebidos alguns detalhes. A primeira coisa que eu aprendo com a tentação de Jesus é que se o diabo tentou Jesus, você pode ter certeza que ele nos tenta também, todos os dias. Se o diabo tentou Jesus, Senhor dos senhores, ele tenta você, ele me tenta. Um dos primeiros erros da pessoa que aceita Jesus, entrega a vida para Jesus, vem para a igreja, ela pensa que ela nunca mais vai ser tentada. Então ela diz no seu coração: agora eu estou andando com o Senhor está comigo, o diabo vai ficar longe, ele nem vai vir perto de mim. Mas não é assim. Os discípulos andavam com Jesus, e eu creio que não somente Pedro foi tentado, mas Jesus certa vez ira para Pedro e diz para ele: Pedro, Satanás pediu para cirandar com você. É engraçada essa palavra, né? A gente lembra logo daquelas brincadeiras de escola, de roda, né? Ciranda. Cirandar é dançar, brincar, né? O diabo pediu para te tentar, Jesus estava dizendo. O diabo, em outras palavras, o diabo estava dizendo para o Senhor: deixa eu tentar Pedro para ver se ele vai permanecer. Assim como o diabo foi lá falar com Deus para tentar Jó, Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, o diabo pediu para cirandar contigo. E olha como é engraçado. Porque a resposta, a palavra que Jesus dá para Pedro, não foi assim: mas fica tranquilo, Pedro, porque eu falei para o diabo, não se aproxima que ele está comigo. Não foi isso que Jesus disse. Jesus não disse para o diabo: olha, Pedro, mas fica de boa, porque você está andando ao meu lado, tranquilo, Pedro. Não, Jesus não disse isso. Jesus disse: mas eu orei ao Pai por você. Eu intercedi ao Pai. Jesus explica para Pedro: está andando comigo, mas o diabo não vai dar trégua por causa disso.
Está andando ao meu lado? Sim, mas não significa que a tentação não virá. Deus nos guarda, sim, Ele nos livra. Mas se existe algo de todo mal, nós temos que orar. A Bíblia diz, orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a Bíblia também diz, não deis lugar ao diabo. Todos esses versículos está sendo muito claro que mesmo nós servindo a Deus, o diabo nos tenta. E sermos tentados não é pecado, mas cedermos à tentação, sim, é pecado. A primeira coisa é essa. Se o diabo tentou Jesus, por que tem tanto crente querendo dar uma de bom, pensando que o diabo não vai tentar ele? Né? E aí cometem o primeiro erro, que é a soberba de se achar tão espiritual, ao ponto de pensar que é melhor do que os outros irmãos, e pensar que o diabo anda correndo dele, né? Não é assim, irmãos. Nós precisamos compreender, nós precisamos entender, que assim como o diabo tentou Eva e tentou Adão no jardim, e tentou Caim para matar Abel, e muitos outros homens da Bíblia, tentou Davi para tomar ali Betseba e se deitar com ela, e muitos homens da Bíblia foram tentados e muitos falharam, ele nos tenta. Só que nós, irmãos, nos esquecemos, nós muitas vezes servimos a Deus e vamos nos acostumando a servir a Deus, de maneira que com o tempo nós não oramos mais como no início, não buscamos mais como no início, com o tempo a gente começa a colocar defeito sem perceber no reino de Deus. Como assim? Nós não pensamos que quando nós estamos olhando muitas vezes um erro de um irmão, uma falha do irmão, uma falha de uma igreja, e a gente se enche tanto de crítica, nós esquecemos que aquelas pessoas fazem parte do reino de Deus. E muitas vezes nós não estamos afrontando a pessoa, mas afrontando a Deus. E por olhar para o erro, a gente acaba esfriando. Principalmente se esse erro vem de religiosos, de líderes, de ministros, tendemos mais ainda a nos enfraquecer. Porque se o ser humano já tiver servindo a Deus de qualquer jeito, ele vai falar, mas se o fulano vive assim, por que eu não posso viver? Deveria dizer, ele está vivendo assim, não deveria viver assim, e eu vou lutar para não viver assim, do jeito que ele está, porque eu sou de Cristo. E aquele que é de Cristo é uma nova criatura. Mas a gente não pensa assim. A gente olha a falha do outro e o diabo consegue colocar no nosso coração, ou vendo o erro do outro, uma fraqueza. Olha, vai lá, ninguém é perfeito. O ser humano não é perfeito. Ninguém é perfeito. É verdade, ninguém é perfeito. Mas o Deus que servimos é perfeito. E nele nós temos buscado a perfeição. Eu aprendo aqui, na tentação de Jesus, que quando Jesus ele foi tentado pelo diabo, e a Bíblia diz que Deus a ninguém tenta, quem tenta é o diabo, ele tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Alguns filmes até retratam Jesus num deserto, como se ele estivesse lá fracão, né? Acabado, porque 40 dias sem comer, com certeza a carne dele estava abatida. Mas veja bem, Jesus estava no estado de espírito, tão com o Pai, tão com o Espírito Santo, que ele não estava lá derrubado, igual muitos filmes mostram, não. O período dele de jejum foi um período de fortalecimento para o ministério dele. E aí, ele jejua 40 dias e 40 noites, e ele tem o quê? Fome. Natural ou não? Nenhum de nós nunca ficou 40, eu digo nenhum de nós, porque eu acredito que nenhum de vocês aqui, nem quem está assistindo, já ficou 40 dias sem comer. Acredito que talvez alguns irmãos aqui já jejuou, não sei, talvez esteja errado, mas no máximo em uns 3 dias, jejum completo, né? Se alguém um pouco mais, tem. Mas a grande maioria não. Mas ficar 40 dias sem comer, é normal ter fome, ou não é? É, não é?
Agora veja bem, quando ele teve fome, o diabo veio. A Bíblia não fala que o diabo foi tentar Jesus antes dele ter fome. Isso que me chama a atenção. A primeira coisa, a hora da fome, é a hora mais perigosa e é a hora que o diabo tenta. O diabo sabe o momento certo para nos tentar. Por quê? Vamos aprender com Jesus. Você acha que Jesus teve algum erro na vida dele? Não, ele não teve. Ele foi santo. Não pense que Jesus foi um menino, que tem gente que julga. Quando ele era menino, ele era menino. Não. Jesus foi um menino santo. Um homem santo. Mesmo antes de iniciar o ministério. Estudos comprovam isso pela palavra. E nós não vamos entrar aqui em detalhes. Mas Jesus foi um homem santo. João Batista, que foi o precursor do caminho, era primo de Jesus. E se ele, com certeza, conheceu Jesus antes do ministério de Jesus, se Jesus não fosse uma pessoa santa, de caráter, ele não ia dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, irmãos, a primeira coisa que eu aprendo, o diabo não tinha nenhum motivo de erro na vida de Jesus para tentá-lo. Na nossa vida ele acha muitos, né? Muitas brechas, muitas fraquezas, muitos escorregões que nós demos, mas na vida de Jesus ele não tinha. E aí eu começo a imaginar que o diabo deve ter passado, né? 30 anos da vida dele especulando para ver se derrubava Jesus, que iniciou o ministério com 30 anos. E ele não vê erro nenhum de Jesus. Ele vê Jesus jejuando no deserto, e aí a Bíblia diz, quando Jesus teve fome, ele falou, fome é agora, uma fraqueza da carne. Não uma fraqueza do pecado, mas por causa de Adão, nós ficamos vulneráveis. E aí Jesus teve fome. Quando ele teve fome, o diabo foi. E por isso que eu falo que a hora da fome é muito perigosa, mas não somente no caso de Jesus, era a fome física, o alimento. Mas e nós sentimos fome do quê que pode nos levar à tentação? E por isso que eu falo a hora da fome, uma mensagem que eu prego sobre Jacó e Esaú. Jacó ofereceu para Esaú o prato de lentilha. Esaú estava com muita fome. A hora da fome é a mais perigosa que tem. Quando nós estamos com fome de alimento físico, nós ficamos fracos. E o diabo também sabe tipos de fome que nós sentimos em alguma área da nossa vida. O diabo sabe quando uma pessoa não está nutrida em alguma área da vida dela. O diabo sabe quando a mulher não está nutrida no casamento, quando o marido não está nutrido no casamento, o filho não está nutrido com os seus pais de amor, de carinho, de atenção, ou seja lá do que for. O diabo sabe quando nós estamos desnutridos em alguma área da nossa vida e que nós sentimos fraqueza espiritual. No caso de Jesus foi a fome, mas nós sentimos fome do quê? O que nos faz sentir desnutrição espiritual, irmãos? E nós não pensamos nisso. Se fôssemos mais inteligentes, nós trabalharíamos todos os dias em mais oração para prevenir o pecado. Assim como prevenimos acidentes de trabalho, né? Quando se diz numa empresa ou no dia a dia. Como que a gente faz uma prevenção de pecado? Nós observamos ou passamos por uma situação que vemos que podemos cair, que podemos tropeçar, e nós não podemos passar ali. Alguém levou um escorregão ali, caiu, peraí, eu tenho que ter cuidado aqui. Aí a gente vê alguém cair numa situação, mas a gente não se previne. Agora, observe a oração de Davi. Davi, ele ora da seguinte forma nos Salmos. Ele diz, Pai, no final do Salmo 139, ele diz, Pai, vê se há em mim algum caminho mau. Olha a oração de Davi. O mesmo Davi que tempos atrás tinha dito assim, Pai, sonda o meu coração, esquadrinha-me. Porque de longe tu conheces o meu pensamento antes que ele seja formado. Davi estava dizendo, Deus já sabe o que a gente vai pensar daqui a pouco. Porque ele é Deus.
E aí Davi diz, vê, Pai, se há em mim algum caminho mau, vê se eu não vou tropeçar nessa situação. Pai, o Senhor sabe se eu vou tropeçar nesse dia, se eu estou mais para lá do que para cá. E Davi dizia, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Não é o Pai Nosso? Não me deixes cair em tentação e livra-me do mal. Então nós nem pedimos mais isso para Deus. A gente começa o dia, termina o dia, vai vivendo e não estamos nem aí muitas vezes, irmãos. E não aprendemos sobre tentação. Porque o diabo entra por tentação. Não existe outra forma. Ele tenta. Lembra do que Deus falou para Caim? Porque Caim ficou revoltado, porque Deus se alegrou do sacrifício de Abel, mas não se alegrou do dele, né? E aí ele caiu semblante. E Deus disse para ele, Caim, se acaso você proceder bem, não serás aceito? Deus está falando, se você fazer o que é bom, você vai ser aceito. Aí Deus aí diz, mas se você proceder mal, o pecado jaz à porta e sobre ti ele dominará. Então, irmãos, Deus já deixa bem claro, a tentação está aí. Se a gente fazer o que é bom, vamos ser aceitos. Se procedermos mal, o pecado está à porta. E a gente não pensa nisso, irmão. E a gente vai vivendo. E não aprendemos nos detalhes na Bíblia. E aí, eu penso aqui, no versículo 3, chegando ele, né, o tentador, se tu és o Filho de Deus, veja o que ele diz. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Então, a primeira coisa que nós vimos que ele achou em Jesus, a fome, a fraqueza da fome. Não foi um pecado nenhum para tentar. Não foi, né, mas ele achou a fome. Só que ele usa da fome para tentar Jesus dizer, se tu és o Filho de Deus. Será que o diabo não sabia quem Jesus era? Com certeza ele sabia. Por que ele chega, se tu és o Filho de Deus? Porque Jesus estava vivendo na terra como homem. Ele falou, agora eu vou tentar, vamos ver se ele vai ver como ele. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras transformem-se em pães. Ele está dizendo, usa o seu poder. Porque o Messias esperado pelos judeus, pelos hebreus, né? Porque judeu é uma religião, mas pelos hebreus, era quem? Era um Messias que viria em glória, em poder, resolveria qualquer questão. Sinais e prodígios ele ia fazer, mas não pensava que eram sinais e prodígios na vida dos outros, e não simplesmente um sinal de ego. Jesus não veio ao mundo para se aparecer, como às vezes as pessoas se convertem, tem um ministério, às vezes tem uma igreja, ou tem um ministério qualquer, mas a pessoa quer ela se sobrepor, se aparecer. E o próprio Jesus veio ao mundo e esvaziou-se de sua glória. Mas o diabo chega para ele, transforma em pães, usa o seu poder, né? E Jesus, a resposta de Jesus, Jesus diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ele diz no versículo 4. Agora veja bem, irmãos, Jesus tinha poder para transformar as pedras em pães, se ele quisesse, amém? Com certeza ele tinha, assim como ele multiplicou os pães depois. Mas por que o diabo fala isso para ele? Porque nós aprendemos que ele não tinha pecado para tentar na vida de Jesus. Jesus não tinha pecado para o diabo tentar ele. Aí ele tenta no momento da fome. Agora ele vai tentar Jesus de outra forma, na própria palavra. Bom, ele não pode mentir. Ele é Deus, ele não volta atrás. Eu vou perguntar, ele vai ter que falar a verdade. A gente às vezes não pensa em alguns detalhes, né? O diabo é astuto, irmãos. Mas Deus conhece bem ele, né? E aí ele chega e tenta Jesus na palavra. Tu és o Filho de Deus, quer dizer, todo poder de Jesus, vai e usa a própria palavra. Jesus não precisou falar nada. Jesus não precisou falar, eu sou filho de Deus mesmo. Jesus não fala nada disso para ele. Jesus aí disse, diz assim, está escrito, nem só de pão. Jesus usou uma outra resposta, usando a palavra sem puxar ego nenhum para ele. E às vezes nós somos ao contrário. Nós, os cristãos, né? Os cristãos são diferentes.
Ele quer pensar que ele está cheio do poder, que ele está cheio de fogo, que ele está cheio de não sei o quê, que ele está cheio da presença, que ele está cheio do manto, né? Ele jejua, ele faz uma campanha, Estamos o quê, irmão, será? Nós pensamos muito errado, né? Estou cheio da unção, estou cheio de não sei o quê. Não estou dizendo que ele não deva estar. Eu estou dizendo que a gente não deve sair falando as coisas. Eu estou dizendo que a gente tem que tomar muito cuidado, que tem coisas que a gente não precisa falar. Jesus não falou nada disso. Ele nem virou para o diabo e falou, eu sou filho de Deus mesmo, você sabe. Ele não ficou batendo boca com o diabo. Existem coisas, irmãos, que a gente não precisa querer provar ou mostrar para alguém aquilo que nós somos. O Silvio Santos precisa andar numa Ferrari para falar que ele é rico? Não, né? Mas se ele andar em qualquer carro comum, ele vai deixar de ser o Silvio Santos? Não. Como pastor, eu não sei sair falando dos outros, eu sou pastor, eu sou profeta de Deus. E Jesus, sendo Deus, ele esvaziou da sua glória. Ele não falou, eu sou filho de Deus, eu sou... Ele esvaziou da sua glória, e nem isso ele usou para o diabo, para ficar. E tem gente que parece que é brincando com o diabo. Diabo sabe quem eu sou. Às vezes a gente vê, né, pregações, pregadores falam algumas coisas que não pensam que o diabo vai entrar naquele ego. Não foi o que Jó falou quando foi tentado. Os amigos dele chegaram, Jó falou o contrário. Olha, eu recebi tanto bem de Deus, não posso receber o mal? Tem gente, quando vem o mal, o dia mal, por que o Senhor está permitindo, Senhor? Eu não sou teu servo. Grande coisa. Grande coisa se achar, né? Grande coisa seria se nós dissermos, não, eu sou servo do Senhor. O que Ele quiser fazer, o que Ele tiver que fazer, Ele vai fazer no momento certo dEle. Então o diabo, ele trabalha na hora da fome. E outra coisa, ego. Ego, coração. A pessoa não cede de forma alguma para mudar o seu próprio jeito. Para ser conforme a vontade de Deus. Aí eu sou assim mesmo, todo mundo tem que saber que eu sou. E aí ele já vem aqui trabalhando, ele pensou, né, na cabeça dele. Ele é Deus, ele não vai se rebaixar para mim. Jesus não precisou se rebaixar para ele, não. Só que Jesus também não precisou, né, querer mostrar glória para ele. E aí, o diabo então transportou Jesus à cidade santa, colocou ele no pináculo e disse, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas tuas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Jesus sabia que estava escrito, né? Jesus sabia que os anjos seguem as ordens dele, né? Mas ele precisava provar para o diabo? Irmãos, por que será que nós, como pessoas de Deus, ficamos insistindo em querer provar as coisas para os outros, que ficam nos julgando por aí? Jesus sabia de tudo isso, os anjos têm ordem mesmo a respeito de Jesus, para que guarde ele. Mas Jesus precisava provar isso para o diabo? A mesma coisa você tem que provar para o diabo que você é uma boa pessoa, que os anjos de Deus estão com você, que você está na presença de Deus. Você tem que provar para o teu vizinho enxerido. Você tem que provar para aquela pessoa lá no seu serviço que fica te julgando. Não, você não precisa provar nada. Você só precisa viver o evangelho a cada dia. E Jesus, olha a resposta dele, né? No versículo 7. Não tentarás, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. A pessoa vem questionar a gente, e a gente acha que a gente tem que tentar a Deus. Se Deus é comigo, você vai ver, ô irmão, se Deus é comigo, né, como se Deus tivesse obrigação, né, de fazer o que a gente quer. Estou citando aqui palavras de crente. Me perdoe que às vezes a gente fala algumas coisas, pode ser fora de contexto de uma pessoa falar com humildade, mas sem arrogância. Se tiver algum pregador que sabe, depois me fale, porque eu estou tentando aprender isso ainda na Bíblia. O que passou na cabeça de Satanás para falar isso para Deus? Para falar isso para Jesus? Que se ele adorasse, ia dar os reinos do mundo. É dele, por acaso, para ele dar, né? Quem criou o mundo foi ele, né?
Não foi. Quem criou o mundo e todas as coisas foi Deus. Ele é, sim, a Bíblia diz, o príncipe desse mundo, né, que age nas coisas. Ele faz, sim. Tem gente que pensa que o diabo não dá nada para ninguém, não facilita nada para ninguém. Vai nessa, irmãos. Outra coisa que precisamos aprender sobre a tentação é que o diabo facilita as coisas. Na tentação, sobre tentação, o diabo facilita as coisas por seu lado. Entendeu? O diabo facilita as coisas por seu lado. Vamos aqui pensar duas coisas. Reinos do mundo, riqueza, glória, fama, dinheiro, tudo que envolve o mundo, né? E suas concupiscências, suas vontades, desejos carnais, tudo envolve o mundo. O ser humano é tentado, o homem em pelo menos três coisas principais: mulher, dinheiro, o homem, essas duas coisas, mas o homem é tentado: mulher, dinheiro e vício. O vício tanto para o homem quanto para a mulher. O homem, no caso da sexualidade, é mais tentado que a mulher a cair em tentações, em adultérios e muitas outras coisas. Não que a mulher não seja, mas na grande maioria o homem. Mas o homem nessas três coisas: tentado na perversão sexual, na sexualidade, no dinheiro e nos vícios. A mulher, ela é tentada, sim, também com vícios. Pode ser vários tipos de vícios, sim. Mas a mulher, ela é tentada muito mais que o homem no ego. Vejam-me. Quando Eva caiu e pecou no jardim, e Adão também caiu, para cada um deles Deus falou uma coisa. Para Adão, Deus falou: Adão, a terra é maldita por tua causa. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Mas isso não é bênção não, tá? Do suor do teu rosto, a gente até usa isso pensando como se fosse bênção. Deus, isso foi dado como castigo. Do suor do teu rosto. É justo, mas não era a vontade de Deus que fosse com suor, com sofrimento, que a gente tivesse o pão e tivesse as bênçãos na nossa vida. Por isso, lá no Salmo, Deus vai falar, através do salmista: inútil vos será levantar de madrugada para granjear, para ganhar o pão das dores, ou o pão do sofrimento, o alimento com sofrimento. Não era a vontade de Deus para o ser humano. Ter que suar, batalhar, como diz ditado, de sol a sol, que nem um camelo, como diz ditado, para a gente ter um carro, uma casa, não era a vontade de Deus. Então Deus não queria que o homem trabalhasse, Deus criou o vagabundo? Não. Mas as coisas de Deus seriam tão perfeitas que o homem trabalharia sempre por amor, assim como alguém que trabalha naquilo que ama, naquilo que gosta, e sem os problemas do mundo. Aí o Salmo diz: porque inútil vos será bem cedo levantar e granjear os pães das dores, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme, enquanto descansa. Significa que Deus nos abençoa, mas é só uma ressalva para a gente entender. Deus disse isso para Adão. Para a mulher, Deus disse para Eva: o teu desejo será para o teu marido. Eu fiquei muito tempo sem entender isso. O teu desejo será para o teu marido. Eu falei: como assim, Senhor? Parece que na real, quem mais deseja a mulher é o homem, não é a mulher que mais deseja o homem. Então, Deus não está falando simplesmente de um desejo carnal ou sexual, não. Deus diz para ela: o teu desejo será para o teu marido. Você vai ter dependência. Você vai ter uma dependência do homem. Não está dizendo que isso é a vontade de Deus, como diz o ditado, não me entendam mal. Ninguém está pregando machismo, mas está dizendo uma dependência. E aí a mulher, claro, que não é que assim que seja, eu sou assim, toda mulher é assim, não. Mas estou dizendo que é uma tentação que o diabo usa, da mulher se sobrepor, da mulher mostrar, da mulher ter que falar: eu sou importante. Deus fez a mulher importante, mas parece que hoje elas têm que provar isso por toda a vida, né? Porque o homem não enxerga isso nelas, deveria enxergar. Parece que teve que surgir movimentos contrários à vontade de Deus para a mulher gritar sobre a importância dela, né? Mas Deus criou a mulher importante. Mulher, você é importante, não precisa provar isso para os outros.
Deus fez cada coisa no seu lugar, mas o teu desejo será para Ele. Então a mulher tem algo que no ego dela, para ela tem que mostrar. Então por isso que às vezes aquele ditado, que a mulher se preocupa o homem como dizem, né? Não sei se os homens que me respondam aí, né, se pensam igual a mim. Na cabeça da mulher, o homem não observa nada, né? Na cabeça da mulher, né? Mas na cabeça do homem, mulher é o quê? Observadora. E mulher parece que ela observa mais a outra, né, do que o homem. E aí tem aquele negócio do ego, assim. Ela tem que mostrar para a outra. Ela tem que mostrar para o marido. Ela tem que mostrar para eu sou, eu faço, eu posso, tenho que me enxergar. Algo que não deveria ser. Eles têm que ver que eu sou, têm que ver o meu valor, a minha importância. Sabe o que eu estou tentando dizer? O homem tem que ver, eu tenho valor. Você tem que abrir a porta do carro para mim. Deus falou? Não, Deus não falou, não. É um gesto de educação, de carinho da parte do homem, não é? Mas parece que a mulher, ela foi tendencionada a essa tentação que não deveria, irmãs. Estou pregando com todo amor, eu não sou machista, pelo amor de Deus, mas pega aquele ego e diz, nossa, ele não liga para mim. Nossa, ele não dá importância para mim. Nossa, ele nem viu o meu cabelo. O teu desejo será para ele. Você não viu o meu cabelo? Não, sendo feliz. Não vão bater em mim não, tá, irmãos? Estou falando sobre tentação. Ou não é assim, né? O pastor está falando coisa, né? Ah, você não viu essa roupa que eu comprei? Homem geralmente é assim. Homem, ele vai lá e compra, ele chega lá. Aí ele passa, a mulher não falou nada. Você não viu minha roupa, não? O homem não faz isso, né, irmão? Por quê? Porque a mulher, ela é delicada, ela é, como que fala? Detalhista. E não tem nada errado nisso. Mas ela quer que o homem veja, quer que as pessoas vejam, tem que ver o meu valor. Filho, você não viu o que eu fiz? Não, eu não sou sua escrava, não, menino. Né? E aí, a gente não observa que, às vezes, algumas coisas, a gente não precisaria, sabe? Não precisaria. Eu sei que o mundo usou de forma errada. Eu sei que o mundo, os homens usou, mas não era essa a vontade de Deus, irmãos. Sabe por que eu estou falando isso? Porque tem pastor que já parece na cabeça de algum pastor que ele prega que Deus é machista. Deus permite muitas coisas na Bíblia para mostrar o erro do ser humano e não dele. O homem, ao longo da história, foi machista, mas a culpa não é de Deus. Hoje os movimentos feministas ganham o mundo como se a culpa fosse de Deus. E já estão tratando a religião como culpada. Porque os homens de tal religião também viviam assim, usavam assim. Mas não foi Deus que fez isso, não. Deus ensinou o homem ao contrário. Deus falou, ama a tua esposa como a tua própria vida. Ama a tua esposa como Cristo amou ela. O que Cristo fez? Morreu pela igreja, né? Pela esposa. Tem marido que fala, você vai morrer por sua esposa? Não, eu estou orando para ela morrer. Misericórdia, né? Mas ele fala, e agora? Não. Então Deus não ensinou o homem a ser machista, nem ruim. E Deus não ensinou nada disso, não. Isso o ser humano herdou do pecado. E por isso que eu estou dizendo, mas na cabeça de muitas mulheres, já estão culpando Deus, e não foi Deus. Tem muita coisa que aparece na Bíblia, irmãos, que Deus permitiu, mas não foi Deus que ensinou. Deus ter tolerado não significa que era a vontade dele, é ao contrário. Isso mostra que Deus é tão justo, que ele não esconde os erros daquele que servia a ele. Tipo assim, Salomão teve 1000 esposas, né? Não coloca na Bíblia isso aí não, hein? Né? Como se Deus fosse assim igual a nós. Não vou colocar não. Esse aí, filho de Davi, meu servo do meu povo, não coloca não, anjo, não deixa isso. Não. Deus nunca escondeu os erros do seu povo. Então, não é essa a questão, esconder o nosso erro, o nosso passado, a nossa fraqueza. Estão me julgando pelo meu passado. Problema de quem está te julgando. Essa tentação aí não é mais para a sua vida, não. Cuidado, irmão, você vai cair de novo.
Fala, para trás de mim, Satanás. O diabo, ele sempre vai tentar usar alguma coisa. Aí eu falei, eu não entendi, porque ele vai tentar Jesus com reinos do mundo? Quem deixou a glória do céu vai estar preocupado com a glória do mundo? O diabo fez isso? Ele queria que receber de Jesus a adoração. Eu nunca entendi isso, ainda fico meio assim, sem entender direito. Mas quando ele fala para a gente, trazendo para a vida da gente, ele lança algumas coisas para a gente deixar de adorar a Deus e se curvar a Ele, se curvar à vontade dEle, e passar a aceitar tudo isso que o mundo oferece, o reino do mundo, o reino dos mundos e a sua vontade, concupiscência, desejo, tudo que o mundo oferece e que é carnal. Quando nós aceitamos, irmãos, nós estamos se curvando ao diabo, sem perceber, entendeu? Porque Jesus não precisava nada disso, mas a gente não percebe. Quando nós aceitamos e cedemos, não que a pessoa não cai no erro, o ser humano caiu, a Bíblia, há um Deus fiel e justo, tem que haver arrependimento, buscar. Estou dizendo, no sentido de aceitar, tudo virou natural na nossa época, irmãos. E eu já vou terminar, porque a hora é chegada. Mas na nossa época parece que tudo virou natural. O reino do mundo entra dentro da igreja, o reino do mundo entra dentro da casa do crente, os reinos do mundo, porque Deus que criou o mundo, Deus aceita tudo na cabeça de muitos crentes. Mas não é assim não. Tem muito crente se prostrando ao diabo sem perceber e trazendo para a vida deles coisas que Deus condena. Vai assim, Deus é amor, né? Deus é amor, mas Deus é justo. Deus um dia vai nos cobrar tudo, irmãos. Então, o que a gente aprende na tentação de Jesus? Tem tanta coisa sobre tentação, como eu disse. Eu tenho uma outra mensagem no meu canal no YouTube que eu falo sobre tentação de uma forma mais aprofundada em tópicos. Aqui eu estou falando somente da tentação de Jesus. O diabo sabe, irmãos, o dia, o momento, a hora, quando a gente está mais fraco para nos tentar, e também sabe aonde ele nos pega no ego. Para que a gente vai, como diz o ditado, ceder? A gente deve fazer o contrário. A gente deve revestirmos o que está em Efésios 6, da armadura de Deus. Eu falei aqui esses dias, irmãos, é triste e perigoso, mas estamos tratando como que as coisas é tão comum nos dias de hoje, que casamento virou qualquer coisa, adultério parece que virou uma coisa comum, mas Deus perdoa todas as coisas, mas não trate como comum, porque não é comum. É o diabo usando a vida de muitas pessoas, irmãos, e muitos pastores também. Porque quando a Bíblia diz, fere o pastor, as ovelhas ficam dispersas, não é assim? Quando ele fere um pastor, um monte de gente olha, esse pastor está vivendo assim, hein? E aí cometemos um erro, a igreja para de olhar para o Altíssimo, para de olhar para Deus, o único que é o autor e consumador da nossa fé, e vai olhar para a vida de um pastor que caiu, de alguém, seja lá quem for. Aí o diabo vem. Bom, o diabo primeiro prepara a mesa, né? Prepara a cama. Aí a gente julga, a gente se coloca, está vendo que vai cair, mas não cai. O diabo sabe preparar o terreno dele. E ele vem e nos derruba, que Deus tenha misericórdia, que não. Mas é assim que ele age. Ele sabe do que você tem mais fome. Não é fome de comida, não, mas espiritual. Ele sabe, irmãos. E ele sabe quando usar o momento de te agradar. Por isso que quando diz lá de Esaú, Jacó vem e prepara lá um guisado, a Bíblia diz um guisado saboroso, né? Um guisado saboroso. A esposa está irritada com o marido. Não está aguentando mais aquele homem, né, irritando ela. Ah, mas é que ela casou sem amar. Não, às vezes ela amava, mas ela se deparou com... ou vice-versa, né? E ela está irritada. Aí o diabo vem e traz um guisado saboroso. Você acha que ele traz qualquer coisa? Ele traz um arroz queimado lá.
no seu prato. Ele traz um feijão azedo. É isso que ele faz? Não. Ele traz um guisado saboroso. O guisado saboroso não está falando de beleza, não, mas de encanto. Encanto. Encantamento é o quê? É bruxaria. Encantamento é bruxaria. Tem muito crente encantado por aí. Eu estou encantado com ele, com ela. Encantamento não é coisa de Deus, não. Mas a gente pensa que é, né? E aí ele traz o guisado saboroso. O camarada fica tão encantado, e encantado mesmo, porque depois que se perdeu, vai ver que era encantamento. Mas nós servimos a Deus e devemos usar a palavra, diabo. Você está tentando comigo, mas está escrito, sobre a minha tenda não virá encantamento. Para de usar os seus métodos, irmãos. Usa a palavra. Só existe duas formas de vencermos a tentação. Eu preguei domingo, lembra da mensagem? Sabedoria sem temor não basta. Você tem a palavra, tenha também o temor. É o único jeito da gente vencer. Porque senão pode ser um sábio igual Salomão e fazer mais loucura do que ele. Duas coisas só. A palavra e o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. Tentação não tem rosto. E talvez a gente olhe para a vida do irmão, nossa, queria ser igual fulano, parece que ele não é tentado por nada, não é não sei o quê. Não se engane, não olhe para alguém e pensa, ali vai um santo de Deus, como a tentação não tem rosto. Por isso a minha oração vai ser direcionada a isso, que Deus não nos deixe cair na tentação. Amém?